para isso que nós estamos aqui, para que o Espírito Santo de Deus vá mudando as coisas de lugar. Abre o teu coração agora. Deixa Deus falar com você diretamente. Sabe, se desprende daquilo que você está cansado de ouvir, ou está cansado de fazer, dos seus hábitos, dos seus próprios ajustes, do seu caminhar, porque Deus quer falar com você nessa noite. E Deus quer falar com você, que está aí, ouvindo, aonde quer que você esteja, online. Você não está ouvindo esse vídeo hoje por acaso. Você está ouvindo porque Deus tem algo para você. Louvado seja o Senhor. E glória a Deus porque esse menino saiu do meu ventre. Deus me abençoou 3 vezes com 3 pérolas. E agora está duplicando, né? Que agora eu tenho 2 noras abençoadíssimas, lindas. Louvado seja Deus. E é essa a proposta de hoje. Deus falou no meu coração uma palavra que diz: falta uma coisa. Dentro de um texto bíblico, a palavra não é minha. A palavra não surgiu. A palavra foi lida na palavra e nós vamos chegar lá. Falta uma coisa. E eu posso falar com segurança que falta alguma coisa para mim chegar mais perto de Deus. Eu posso até ousar e falar com segurança que falta alguma coisa para você chegar mais perto de Deus. Será que você pode dizer assim: não falta nada, eu já entreguei tudo, eu não tenho nada que esteja aqui no meu caminho, que esteja interrompendo a minha adoração a Deus? Se você for honesto, se seu coração estiver quebrantado como o meu está, depois de todo esse culto que nós já estamos participando, adorando e vivendo nesse momento, eu ouso falar que já está acendendo uma luzinha na sua cabeça, que o Espírito Santo já está mexendo com você de alguma forma. Não importa se for a primeira vez que você está nessa igreja, não importa se você há 30 anos é dessa igreja, não importa se há 50 anos você é membro de alguma igreja, importa que há sempre um caminho, há sempre alguma coisa que nós precisamos assim limpar para chegar mais perto de Deus. Então eu queria te convidar a olhar para dentro de você. É aquela mensagem que você não pode estar preparado, predisposto, pré-conceituoso, até com o texto. Porque nós vamos ler um texto que é muito conhecido e que a gente está cansado de ouvir. E a gente já ouviu várias pregações sobre ele. E eu mesmo, quando Deus começou a destacar esse texto para mim, e quando o pastor me pediu para estar aqui pregando, e eu fico pedindo a Deus né, como vai pregar, o que vai pregar. E eu num dia sentei e falei, fiz os 2 esboços, assim, os 2 esqueletos da manhã e da noite. Fui dormir e falei, beleza, agora é só estudar, porque eu já fiz o esqueleto, mas não veio paz. E aí eu estudei da manhã, no dia seguinte eu falei, Senhor, eu estava em Teresópolis, com minha filha e meu marido lá, e eu fui dormir, e aquilo, daqui a pouco eu peguei meu celular, comecei a anotar um monte de coisa, eu falei, não é isso, é outra coisa, o da noite não é esse. Então eu sei que Deus tocou no meu coração, porque Ele não quer tocar só no meu coração, porque Ele quer tocar no seu coração também, através desse texto. E nós vamos falar um pouquinho, lembrar um pouquinho da história do jovem rico. Jesus fala para ele assim, falta uma coisa. Nós estamos falando de um homem rico. Um dia Jesus estava andando, e nós vamos ler o texto já, mas eu escolhi fazer um pouquinho diferente, porque nós vamos ler versículo por versículo do texto e falar a cada momento. Mas primeiro vamos só lembrar dessa história. Jesus estava caminhando, fazendo seus milagres, fazendo suas palavras, ensinando, orando, curando, e num determinado momento, a palavra diz que ele tem esse encontro com um jovem rico. Mas eu fui olhar assim, depois que eu tinha até estudado, eu fui ver os versículos que falam antes, e é bem interessante, antes da gente entrar exatamente, porque a gente vai falar em Marcos 10. Esse é um texto que está em 3 dos evangelhos, a gente vai ler Marcos. Mas, um pouquinho antes ele fala assim, em verdade vos digo, que quer que não receber o reino de Deus,
Esse microfone está assim, certo aí. O reino de Deus, como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos seus braços as crianças, né, Jesus, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Então, um pouquinho antes da perícope que a gente vai ler, ou seja, do pedacinho do texto, ele está falando que para entrar no reino dos céus, se você não receber como uma criança, você não vai entrar. O texto bíblico, né, a gente tem que entender ele como um todo. Então, é bem importante essa pincelada para a gente entrar. Mas, vamos ler um pouquinho o texto e a gente vai falando um pouquinho de acordo com o texto. Você vai acompanhar comigo essa leitura e a gente vai falar um pouquinho para a gente chegar e para que Deus fale ao seu coração. Quem era o jovem rico, né? O jovem rico, imagina se hoje a riqueza, né, de cada país está na mão de poucos no país. Imagina aquela época. Imagina quando a Bíblia chama esse homem de jovem rico, não tem o nome dele, né, nos evangelhos, onde ele é mencionado, é um jovem rico. Eu imagino, por minha conta, nos estudos teológicos, que ele talvez fosse o homem mais rico da cidade, talvez a única família rica da cidade, porque teologicamente, historicamente falando, a gente vai encontrar aldeias pequenas que muitas vezes não tinha nenhum homem rico naquela aldeia. E quando tinha, imagino que era demais até, mesmo nas cidades maiores. A riqueza muito mais concentrada em uma só pessoa, ou uma só família. Então imagina que esse homem mora numa cidade onde ele é o destaque. Ele é o famoso, ele é o rico, ele é o cara que pode ir no McDonald's lá da época, comprar, né, 3 espigas de milho e 1 quilo de fubá, né, um McDonald's que ele tinha para comprar, que ele tinha dinheiro para isso, ele tinha um manto bonito, uma roupa bordada, coisa que a maioria da população não tinha, vestia com umas roupinhas assim bem simplesinhas, era uma roupa só a vida inteira. Ele tinha o melhor jumento do último ano de lançamento, né? O carro dele era aquele jumento assim top de linha, né? Emplacado. Ele tinha o que ele queria. E ele podia desfilar e dizer, eu sou muito bom, eu sou, né? Melhor ainda, ele era tão bom porque ele obedecia às leis. Então, além dele ser rico, ele era um cara religioso. Olha que espetáculo. Esse aí, vamos ver agora como é que ele... Por que ele vem de encontro a Jesus? O que aconteceu? Porque se eu conheço uma pessoa dessa, se você conhece uma pessoa dessa, talvez se ele fizesse a pergunta que ele fez para Jesus, para você, você ia dizer, você já está top 10. Já está com um pezinho na eternidade. Você tem uma mansão no céu. Porque você está muito bem. Mas vamos lá do texto, vamos ver o que está faltando nessa história aí, porque para nós, humanamente, isso aí não está batendo muito bem. Marcos 10, a partir do versículo 17, diz assim, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, nossa história começa. Esse homem, que eu já pintei as qualidades dele para você, chega na presença de Deus e fala, na presença de Jesus, né? Desculpa ali, Jesus ainda como homem ali, e pergunta, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Eu não sei, mas agora lendo esse texto com mais carinho, com mais atenção, em várias versões, buscando em várias aplicações, eu já estou vendo esse cara de outra forma. Eu já não estou vendo ele mais como eu via. Eu já estou vendo ele assim, sabe aquela história que você chega para a pessoa e fala, você está toda chique, né? Toda bonita, e fala, tu gostou da minha? Você chega com meu marido e fala, e aí, estou bonita? Aí dele que vai dizer que não, né? Não quer apanhar, né? Não quer dormir na sala. Então eu já sei que ele vai dizer que eu estou. Então, olha só, né? Estou bonita hoje, ele vai dizer, tá, eu vou sair toda... É isso que eu queria, né? Eu acho que esse jovem rico, ele queria dizer isso. Vou chegar aqui perto de Jesus, ele está fazendo sucesso, tem um monte de gente que roda ele, que envolve com ele, tem um monte de gente pobre, um monte de gente que não sabe de nada, um monte de pecador, prostituta passa por aí, cobrador de impostos. E eu vou chegar perto dele e vou dizer o que eu faço para entrar no céu. E eu tenho para mim que ele já pensou assim, ele vai dizer, sabe o quê? Meu amigo, você está com a porta aberta.
para o céu. Entre agora. Eu vou mandar até os anjos virem aqui tocar umas trombetas, especialmente para você. Eu não sei, mas eu acho que ele estava esperando isso. Eu acho que ele estava esperando isso. E ele pergunta assim, porque ele pergunta assim, o que farei? Sabe o que ele está perguntando para Jesus? O que eu farei? É assim que a gente entra no céu? Será que eu posso fazer alguma coisa que mereça estar no céu? Será que eu posso dizer, Senhor, o que eu posso te dar, o que eu posso fazer, o que eu sou, aquele... Não, ele já começou com a pergunta errada. Ele estava achando, ele estava confiando na vida dele, nos bens dele, na posição que ele tinha para entrar no céu. E ele estava confiante que ele tinha o bastante para estar acima de todos. Eu acho que o grande erro dele foi começar. O que farei para herdar a vida eterna? Não é esse o caminho. E aí, Jesus faz uma resposta para ele, diz assim no versículo 18. E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Jesus percebe, ele conhece todas as coisas e fica a dica. Não adianta tentar enrolar Deus. A gente até enrola a gente tapeia aqui, finge que está bonita, né? Arruma o cabelo, mas não dá porque Deus conhece o nosso coração. E sabe o que Jesus viu naquele momento, naquele homem? Aquele homem cheio de si, achando que já era capaz, já era merecedor, mas aquele homem que via Jesus como um homem especial, mas não conseguia ver Jesus como Deus. E eu acho que Jesus ele pontuou logo para aquele homem, dizendo assim, por que você está me chamando bom? Se você já está achando que você pode fazer alguma coisa para entrar na vida eterna, bom é Deus. Jesus é tremendo, né? Porque Jesus vai ele coloca logo no eixo. Numa respostinha ele já enquadrou. Mas como Deus é bom, Deus é amor, Jesus é legal, ele falou, vou explicar melhor aqui. E aí ele continua no versículo 19. Ainda continua dando chance para ele e fala assim, tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso eu guardei até a mocidade. Ufa, que alívio. Está vendo? Passei. Eu tiquei aqui, passei, agora estou bem. Jesus, ele é tremendo. Ele, assim, quando você lê os evangelhos, eu vou recomendar a vocês assim, leiam a Bíblia. Mas leia a Bíblia todo dia, leia a Bíblia se divertindo, leia a Bíblia entrando dentro da história, medita, imagina, começa a visualizar aquele, sabe, é legal assistir The Chosen, é legal, mas lê a Bíblia, porque a Bíblia que está lá. A Bíblia que está lá sem enrolação, sem emoções criadas. A Bíblia vai te mostrar quem é Jesus. Vai te mostrar quem é Deus. E aí Jesus fala assim para ele, deixa eu pegar esse cara aqui, vou pegar ele no laço aqui. Você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. E sabe o que eu vejo aqui, quando nessa paradinha aqui, o que eu percebo? A igreja. Não a igreja verdadeira, nós que vamos subir ao céu, mas a igreja no formato que hoje está ticando itens assim, deixa eu ver, eu entreguei o dízimo, eu fui domingo à igreja, eu fui lá e ajudei não sei o quê, eu fiz isso, ufa-te, agora eu vou para o céu. Eu já aceitei Jesus, eu já me batizei, eu tomei ceia esse mês. É como se a gente estivesse respondendo uma prova de Enem, uma prova de concurso público para passar. A gente coloca as nossas qualidades, a gente coloca o nosso esforço. Meu Deus, eu não mereço isso. Senhor, eu fui tão boazinha. Senhor, mas eu vou lá. E Deus assim, delicadamente, amorosamente, quer nos mostrar. E a gente vai ver o que ele vai mostrar, né? Continuando a cena aqui do próximo capítulo, no nosso próximo versículo. O que ele mostrou ali naquele momento, que ele era um religioso,
que ele era um legalista. E aí Jesus, olhando para ele, fala para mim, pensa agora assim, Jesus olhando para mim, ele me ama. Não é confortante a gente saber que a gente crê num Deus, que a gente confia num Deus, que a gente pode se achegar a esse Deus e que Ele faz todas as coisas porque Ele me ama. Gente, é tão fantástico isso. É tão... A Bíblia fala que o amor constrange, porque o amor de Deus nos constrange. Ele me ama. Não importa quantas vezes eu cheguei na presença dele e falei, não mereço isso, eu quero isso, deixa eu fazer minha listinha de oração, deixa eu escolher o que eu vou fazer. Deus me olha amorosamente, porque Ele me ama. Ai, se já faz assim suspirar o meu coração. Mas aí Jesus, com amor, Ele fala para ele, falta-te uma coisa. O Espírito Santo de Deus hoje está falando ao seu coração. Falta-te uma coisa. Está faltando uma coisa para você gozar daquilo que Deus prometeu. A gente cantou, eu não morrerei enquanto eu não sei cantar. Mas eu sei, mas é mais ou menos isso, né? Vou viver as promessas, me ajuda aí, gente. Está faltando uma coisa para você viver tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Aí o texto continua, né? E diz, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. E terás um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue-me. Legal que assim, vai e vem. Vai e vem. A salvação é de graça, é pela graça. Deus, né, mandou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Ele ressuscitou, venceu a morte. E nos deu direito a nos achegar à presença de Deus. Mas Ele dá esse direito, basta que eu creia e faça de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. Então, a minha decisão de chegar à presença do Pai faz com que eu mude a minha vida, seja transformado, seja ressuscitado e viva uma vida nova em Cristo Jesus. Mas a nossa caminhada não acaba aqui, ela continua. E nessa continuação é necessário que eu obedeça aos mandamentos de Jesus. E nesse momento Jesus está dizendo, vai e vende tudo que tem. Eu não estou dizendo para todo mundo correr para um corretor de imóveis, para correr e vender a casa que tem o carro, peraí, deixa eu correr e vender, não. Mas estou dizendo, porque o que Jesus queria dizer para aquele jovem naquele momento, é que a confiança dele estava nas riquezas que ele tinha. Talvez a sua confiança nem esteja no que você tem. Talvez nem você tenha nada, mas talvez você tenha muito. Você nem está preocupada com isso. Mas a sua confiança pode estar firmada em alguma coisa, em alguém, ou em você mesmo, ou em quem você é. Por isso hoje Jesus está falando para cada um de nós, vai, deixa tudo aquilo que é desse mundo. Deixa as informações, deixa o medo, deixa aquilo que te preenche provisoriamente nesse momento. Para de gastar o seu tempo com aquilo que não edifica a sua vida, aquilo que não flui Deus dentro de você. Vai, toma atitude. Depois você vem e me segue. Não dá para a gente seguir a Jesus carregando um fardo. A gente tenta, né? A gente tenta carregar aquele problema e falar, eu vou lá, Senhor, eu vou falar de Jesus. Mas aí você encontra a pessoa e fala, você sabe que Jesus é muito bom, mas a minha vida está horrível, mas Jesus é muito legal. Quem é que vai querer seguir esse Jesus? Ai, você sabe, ai gente, creio que o irmão Júlio vai ser curado, mas eu estou doente, não acredito, eu vou morrer. Como é que ela vai acreditar que a cura vem ali se eu não creio na minha cura?
Por isso Deus está dizendo hoje para cada um de nós: deixa toda a sua descrença, deixa a sua dor, deixa o seu eu que flui e luta em fluir a sua carne, o seu desejo, a sua vontade, as suas habilidades, e vem me seguir. Mas vem me seguir sem nada, porque eu sou tudo. Porque Jesus é tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada senão de Jesus. Aquele jovem não entendeu isso. Ele não entendeu que ele precisava se desligar do mundo para se ligar ao céu. E se você continua ligado ao mundo, ligado à preocupação do dia de amanhã, ligado à preocupação do que vai acontecer com o Brasil, ligado à preocupação com o que vai acontecer na sua empresa, ligado à preocupação se seu casamento vai dar certo, ligado à preocupação se seu filho vai fluir na casa de Deus, se você tomar isso tudo para você, você não vai aguentar e você vai ruir, porque vai chegar um momento que você vai falar: eu não aguento o peso, e vai acabar. Eu preciso entregar. E parece que é o mais difícil do reino de Deus. Porque a nossa essência humana diz para nós assim: você é capaz. Você já ouviu? Agora é modinha, né? Você é capaz. Esvazie-se, enche de você, seja empoderada. Mulher, você consegue. Homem, você não precisa de ninguém. É o mundo falando. Mas Jesus fala assim: é quando você está fraco que você está forte. É quando você se quebranta que eu vou agir no seu lugar. É quando você entrega aquilo que você tem, os seus 5 pães, seus 2 peixinhos, alimento uma multidão. Mas a gente quer alimentar a multidão com 5 pães e 2 peixinhos, porque na verdade a gente quer: vou alimentar só aqui, vou alimentar só 2 pessoas aqui, dá para fazer 2 sanduíches. Mas Deus quer fazer de você alguém que transforme o mundo. E se você hoje ainda está aqui na terra, se você já conhece a Jesus, se você tem uma caminhada cristã, é porque Deus tem um propósito, e um grande propósito na sua vida. A gente canta: Maranata, vem Senhor Jesus, a gente declara como Apocalipse ali: Maranata, vem Senhor Jesus, mas nós não estamos nos movendo para a vinda de Jesus. Não são palavras. Não adianta conhecer e discutir teologicamente, pré-milenista, amilenista, não sei o que lá. Não adianta. Ele vai vir a hora que estiver cumprido tudo o que Ele colocou. E uma das coisas que Ele colocou na palavra é que todas as pessoas do mundo têm que ouvir do Evangelho. Então nós precisamos nos ouvir. Nós precisamos deixar a mentalidade desse mundo, nos enchermos com a palavra de Deus, nos enchermos com a presença de Deus, buscá-lo intensamente. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Isaías diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Hoje de manhã eu li: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se eu não me engano, em Lucas, é esse versículo falado em Lucas que diz: ainda nessa terra, se você deixar pai, deixar mãe, deixar tudo, ainda nessa terra, você vai ter 100 vezes mais. Coloca Deus à prova. Coloca a bondade de Deus à prova. Coloca o amor de Deus à prova. Coloca a misericórdia de Deus à prova. Coloca o poder de Deus à prova. E para de olhar o mundo com o olhar carnal. Passa a olhar o mundo com o olhar espiritual. Olhar daquele que pode todas as coisas. Ele estava retendo muitas coisas. E quer saber, às vezes a gente retém coisa boa. Vou dar um exemplo. Lembra de Noé? Noé obedeceu a Deus. Noé fez a arca, Noé colocou os bichinhos lá, aí Noé saiu da arca, aí tudo bem, está tudo legal. Aí, quando você lê o capítulo seguinte, diz que Noé começou a plantar uma vinha. E Deus abençoou aquela vinha. Foi assim uma virada, assim, plantou, começou a nascer uva para tudo quanto é lado. Foi uma coisa maravilhosa. Foi de Deus ou não foi? Ele obedeceu ou não obedeceu? Deus abençoou ou não abençoou? Sabe o que ele fez com aquelas uvas? Fez um vinho, se embebedou
envergonhou família, causou uma maldição dentro de casa, porque ele não soube administrar aquilo que Deus deu. Então, muitas vezes a gente acha que a gente tem que deixar, abandonar o que é ruim. Claro que temos que abandonar. Mas aí você já sabe, não preciso nem te contar isso. Mas nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus está nos dando. Você quer viver o melhor dessa terra. Você quer que todas as coisas sejam acrescentadas. Você precisa pegar aquilo que Deus te deu, e se te deu muito, amém por isso, e administrar em benefício do reino de Deus. Mas aí o texto continua dizendo assim, no 23, então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Não confunde as coisas. Pode pedir a Deus riqueza, não tem problema. Pode ser rico, ainda me convida para almoçar fora e paga a minha conta. Não tem problema. Mas eu não posso confiar na riqueza. E a pergunta que eu queria fazer hoje é, aonde está a sua confiança? Sendo honesto, olhando para dentro do seu coração. Quando você para e pensa, o que te deixaria confiante? O que está faltando na sua vida, se você responder com honestidade? Talvez você diga assim, está faltando passar naquele concurso público, está faltando eu me formar na faculdade, está faltando eu ter um filho, quando eu tiver um filho eu tenho uma família, está faltando eu me casar, está faltando aquela causa na justiça ser resolvida. Nós fazemos muitas vezes os nossos deuses e a gente cultiva um monte de altares na nossa casa. Ontem eu estava voltando com o Davi da nossa outra casa e aí eu vi um carro escrito assim, Deus e Zeus. Aí eu olhei assim, um adesivo, né? Eu e Davi olhando, falando, que absurdo, Deus e Zeus. Falei, gente, essa pessoa já está publicamente dizendo ali que não é só Deus para ele. Daí eu falei para Davi, pior sou eu. Ele nem deve ser crente, ele não recebeu a palavra. Pior sou eu, que muitas vezes da minha vida eu coloco Deus aqui, mas eu também coloco lá os meus santinhos de devoção. Que não é uma estatueta. Mas muitas vezes a gente coloca aqui e fala, mas é melhor guardar isso aqui. Mas é melhor eu também ter essa garantia. Mas é melhor também Deus está aqui, mas isso aqui eu resolvo. E a gente vai criando ídolos no nosso dia a dia. Hoje é dia da gente colocar a nossa confiança naquele que conhece o melhor para nós. Eu não sei qual o plano que Deus tinha na vida daquele jovem rico, mas a palavra de Deus diz assim, que ele deixou, né, a gente leu no versículo anterior, né, que ele saiu triste porque possuía muitas propriedades. Ele não entendeu que a maior riqueza que ele podia ter estava na frente dele, convidando para uma sociedade. Porque Jesus, ele é tão fantástico, que ele diz assim, eu vou embora, antes dele morrer, na terra. Mas vocês podem fazer mais do que eu fiz. Está na Bíblia ou não está? Pode fazer coisas maiores do que eu fiz. Aquele homem podia ter aproveitado e dito, vou deixar tudo que eu tenho, eu vou caminhar e aproveitar, eu vou aprender mais da tua palavra, eu vou ver como é que cura, eu vou sentir o Espírito Santo de Deus, eu vou experimentar algo novo, e eu vou ter muito mais daquilo do que eu deixei. Eu nunca vou sentir falta de nada, porque quem tem Jesus não sente falta. E se o seu coração está sentindo falta de alguma coisa, você tem que repensar a sua declaração de fé. Você tem que repensar a sua carteirinha de membro da igreja, o seu batismo, o seu mergulho. Porque o verdadeiro servo do Senhor, aquele que entrega verdadeiramente a sua vida ao Senhor, não tem falta de nada. Passa por dificuldade? Passa. Passa por luta? Passa. Mas nunca estará sozinho.
Essa é uma promessa que Deus nos fez, e as promessas dele são eternas. Se aquele jovem rico tivesse deixado tudo e dito, não quero saber de nada, ele verdadeiramente nunca mais estaria sozinho. No versículo 25 diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Lembra no primeiro versículo que eu li, no versículo 17, o homem fala, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E agora Jesus está respondendo, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que eu faço para herdar a vida eterna? Me entrego na presença do Senhor. Deixo tudo para trás e vou ter uma vida com Deus. E aí termina, eu paro no versículo 28, que diz assim, Pedro começou a dizer-lhe, Senhor, esse que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo. Em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, olha o detalhezinho. E no século futuro, a vida eterna. Jesus é muito claro, porque Jesus é a verdade. Então ele está fechando aqui essa palavra dizendo, entenda, você deixou um namorado que você não quer que você seja servo de Deus? Você deixou um conflito familiar em nome de Jesus? Você deixou uma crença, um mau hábito? Você deixou uma situação que não agrada ao Senhor? Você abriu mão de um prazer que não te leva mais para perto de Deus? Você vai receber 100 vezes mais. Quem não quer esse rendimento, né? Quem dera a gente tivesse aí um banco que fosse, investisse aí R$1, ganhasse R$100. Poxa vida, todo mundo ia aplicar o dinheiro. Mas eu quero dizer para você que existe esse banco. Só que esse banco você não aplica dinheiro, você aplica vida. E Jesus está te convidando a fazer uma aplicação financeira agora. Essa aplicação financeira te dá 100 vezes mais. E melhor do que isso, além de te dar 100 vezes mais, ele ainda vai garantir uma vida eterna na presença do Pai. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer essa vida e essa vida em abundância. Coríntios fala, carta de Paulo, diz, portanto somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Como é que você está representando Cristo? Será que você está representando como aquele jovem rico? Você vem ao culto, assiste um culto abençoado. Você até usa camiseta, Jesus vive. Você até dá pequenos passos, eu dou uma oferta, dá um dízimo. Você de vez em quando dá uma aula na escola dominical, de vez em quando você se apresenta no louvor. Mas você está retendo coisas, retendo vontades, retendo emoções, retendo riquezas. Que eu não estou falando de riquezas financeiras, riquezas de coisas que para você estão tendo mais valor do que o próprio Deus. Se nós somos embaixadores de Cristo, o mundo precisa olhar para mim e ver que eu sou despreendida de tudo aquilo que não representa o Senhor Jesus. Eu tenho um amigo de infância lá que ele é diplomata, e vira e mexe ele está em outro país. Agora ele está no Brasil, mas ele vira e mexe representa. E aí, ele às vezes fala assim, a cunhada dele fala, não, mas ele não pode fazer isso, porque quando ele está lá no outro país, ele está representando o Brasil. Então, a pessoa que é diplomata, ele tem que se comportar como as pessoas do outro país vejam assim, o brasileiro é assim, né?
Porque assim, ele é um brasileiro padrão, é um brasileiro modelo. Então ele poderia até agir de alguma forma, mas ele se veste impecável, a casa dele é impecável, o falar dele é impecável. Às vezes a gente vê assim, aquela formalidade dele, ele nem, mesmo quando está aqui com a gente, ele tem uma forma, porque ele precisa representar quem é o Brasil. Será que você está representando a Jesus todo o tempo da sua vida? Quando você está naquele grupinho do WhatsApp, que piadinha legal, é mesmo, né, não sei o quê, e aquele amigo coloca uma piadinha indecente, bota um palavrão, bota um modo, alguma coisa imoral, como é que você se comporta? Gente, o pessoal nem notou, eu estou no grupo ali, nem notou. Será que você está sendo embaixador de Jesus? Será que Deus estaria do seu lado, está do seu lado agora dizendo assim, eu não ia estar ali naquele grupinho de WhatsApp, não. Será que quando você junta com os amigos do trabalho, da faculdade, será que quando você está discutindo assuntos, e que não são assuntos que edificam a causa, você se posiciona como servo do Senhor? Será que quando alguém discute sobre um aborto, por exemplo, mas politicamente, gente, não, mas talvez, né? Mas talvez se for um feto que tenha problemas, mas talvez se for um estupro, mas talvez se aquela moça não podia criar aquela criança, mas talvez, a Bíblia não tem talvez. Bíblia é sim ou não. Em que coluna que você está? Não dá para ficar no meio. Ou você lê a Bíblia, estuda a Bíblia e decide ser embaixador do Senhor e dizer, a palavra de Deus, aquele a quem eu sirvo, diz não à morte. Não me dá poder de matar ninguém em nenhuma circunstância. E se posiciona. Mas eu vou perder um amigo. Não, mas meu chefe não vai gostar. Porque você está segurando as riquezas. Você está fazendo como aquele jovem rico. Você está preocupado com o que você acha que você tem. Mas eu preciso te contar que você não tem nada nesse mundo. Somente a presença de Deus. Se você escolher abrir o seu coração para que Ele entre. Tudo nesse mundo é relativo. Tudo nesse mundo é temporal. Quantas pessoas você conhece que eram riquíssimas e do dia para a noite ficou pobre? Você conhece alguém assim? Olha aí na televisão, não precisa conhecer pessoalmente, mas na televisão, vira e mexe, o milionário não é pobre. O famoso morreu na sarjeta. Conhece ou não conhece? Porque nada pode segurar a sua vida, senão o próprio Deus. Mas você precisa se posicionar. Você precisa decidir ser embaixador daquele que te salvou. Ele deu tudo. Deu seu único filho. Mas essa morte e ressurreição de Cristo Jesus não pode ficar em vão. O que falta você entregar? Está faltando alguma coisa. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Se colocasse diante da presença do Senhor. Eu queria que você fizesse desse domingo um domingo divisor de águas na sua vida. Eu não sei o nível de espiritualidade que você está vivendo. Não me importa, mas eu sei que você pode fazer algo mais. Eu sei que você pode entregar algo mais na presença do Senhor. Eu sei que você pode se libertar agora daquela amarra, daquele problema, daquela situação que está te segurando. Sei que você pode deixar para trás aqueles ídolos que você vem carregando, aquela sua confiança, aquela sua segurança, e depositar sua vida inteira no banco espiritual, no banco celestial, na presença de Deus. Coloca diante do Senhor agora. Eu sei que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está incomodando o teu coração e te mostrando aquilo que você precisa entregar ao Senhor. E à medida que nós vamos louvando ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor, eu queria te convidar a fazer simbolicamente uma entrega ao Senhor assim. Não, aquela mania, aquele modo de falar, aquele grupo de WhatsApp, eu tenho que me libertar desse grupo de WhatsApp. Aquele vício, eu tenho que deixar para lá.
aquele modo de que eu estou brigando por tudo, reclamando de tudo, murmuração, vou deixar para lá. E à medida que o Senhor Deus fale com você e você deixe alguma coisa para lá, daí você vai ficar de pé, se sentindo liberto para viver uma semana. A semana mais extraordinária da sua vida. Uma semana, você vai tomar a decisão diferente do jovem rico. Você vai se levantar e vai dizer: eu vou entregando agora tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Eu vou deixar para vir seguir a Deus agora, verdadeiramente.